Fala galera, tá começando mais um QPA. Que papo é esse agora? E já vamos pedir pra você curtir, compartilhar, dar o like, ativar o sininho. Tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Se inscrever. Se inscrever no canal, pra ajudar a gente a divulgar mais o nosso canal aí, que a gente possa levar mais as informações, as notícias de Itajaí, as pessoas aí que estão nos visitando. Que papo é esse agora, Dante? Que papo é esse agora? Jefferson, nós estamos aqui hoje num ambiente diferente, num estúdio diferente. Com essa vista maravilhosa de Itajaí, do Saco da Fazenda. E com dois convidados hoje, muito especiais para nós. A Manu Vieira, nossa vereadora de Florianópolis, do Partido Novo, e que nos honra a sua presença. E o Rodrigo Lamin, secretário de Urbanismo de Itajaí, que está aí empenhado numa missão, né, na nossa cidade, que vai ser o papo que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre plano diretor, né? Rodrigo Lamin e Manu Vieira são experts nesse assunto e calhou de, nesse dia, nós realizarmos esse encontro aqui tão esperado. É isso aí, vou deixar que vocês se apresentem um pouco. Primeiras damas, Rodrigo, permite? Muito obrigada, pessoal. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu sou a Manu Vieira, sou estou vereadora eleita pelo Novo lá em Florianópolis e passamos por uma discussão bem intensa de plano diretor recentemente, então vai ser um prazer dividir um pouquinho com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Da mesma forma, Rodrigo Lamin, itajaiense, arquiteto e urbanista, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Seguidor da Manu aqui, acompanhei todos os perrengues, né, do processo de revisão de plano diretor de Florianópolis, até porque a gente sabe que se replicam, né, isso acontece em todas as cidades, os movimentos que envolvem jogo de forças e jogos de interesse, né? Então é uma honra, um prazer estar aqui com vocês que estão acompanhando bem de perto o nosso processo de revisão, essas últimas audiências públicas, bem como aí com a Manu, que tem uma experiência recente aí que a gente pode compartilhar. Beleza, bacana. Obrigado mais uma vez pela presença de ambos. E a gente vai falar então sobre o plano diretor, né, Dante? O plano diretor que está sendo alterado na nossa cidade hoje, né, secretário? A Manu acompanhou de perto lá em Floripa o processo e a gente queria entender um pouco mais, né? O que é o plano diretor? Eu vou dar um pitaco aqui, porque tenho certeza que o secretário pode trazer as particularidades da cidade. Mas plano diretor é um instrumento do município, principalmente, vamos começar por aí, né? Tem que ter menos influência de Brasília, de estado, quando fala de plano diretor, porque é totalmente falar de município. É como a gente direciona a ocupação do solo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa cidade, estrategicamente, ela tem que ser ocupada. Tem regiões que têm sensibilidade ambiental, tem regiões que têm características diversas, né? Que nós precisamos considerar, desde mobilidade a infraestrutura. E é muito interessante porque cada cidade tem uma característica. Eu gosto muito de um arquiteto urbanista que nos visitou durante o nosso debate de plano diretor, o Alain Bertot, que ele aí desenhou mais de 8 países, trabalhou na ONU, e ele fala que demanda não se desenha por caneta. Ou seja, é muito difícil para nós entendermos como é que o cidadão vê a cidade, né? E as escolhas que ele faz, que muitas vezes tem um valor visível e tem um valor intangível. Eu escolho esse bairro porque a minha família mora lá. Eu escolho esse bairro porque eu gosto de uma característica mais pacífica, mais segura. Não, eu gosto de movimento, então eu quero outro bairro. Então, o que leva cada pessoa a escolher onde morar são decisões muito pessoais. Nós não conseguimos desenhar isso por poder público. O que nós temos que desenhar é como a infraestrutura carrega, né, acompanha esse crescimento. E é a organização que nós podemos dar da melhor forma possível para essa ocupação de solo. Eu já gostei porque o Rodrigo citou em uma das audiências públicas esse mesmo nome que você citou, que eu não lembro agora qual eu fico muito feliz, Alain Bertot. Eu acho que você citou, ou em alguma conversa você citou essa pessoa, né? O que você poderia falar pra gente aí? Com certeza, né? Total concordância com a Manu. E as cidades estão passando por um momento, por um processo de revisar os erros do passado com relação ao plano diretor. Então, os planos diretores eram muito arrogantes, são ainda muito arrogantes. Lá o planejador urbano quer definir, quer controlar a cidade, quer desenhar, mas não necessariamente a cidade responde, porque a cidade envolve escolhas individuais das pessoas, escolhe forças de mercado, momentos econômicos, e cada vez mais os planos diretores estão
né, as cidades estão nesse processo de tornar eles mais flexíveis, de entender mais as dinâmicas da cidade, os momentos econômicos, principalmente para não fazer as cidades perderem oportunidades e deixarem as cidades competitivas, atrativas e buscando crescimento. Né? As cidades no mundo ocupam 3% do território, no Brasil 1%, mais ou menos isso. Né? E quando a gente vem falar dos equilíbrios com o meio ambiente, com o patrimônio histórico, a gente tem que entender que a cidade acaba sendo a grande solução, inclusive, para isso, né? Inclusive para a preservação do meio ambiente, porque aproxima as pessoas, fazem os fluxos de conhecimento, de inovação econômicos acelerarem nas cidades que se geram economia, cultura, conhecimento, inovação, né? E as cidades têm que ser olhadas como elas devem ser, né? Com as pessoas, feitas para as pessoas, atrair as pessoas, sair da frente delas, né? O Eduardo Gleiser também, que é um outro grande, é um economista urbano, ele cita isso, que o sucesso das cidades é atrair pessoas talentosas, treinar pessoas e depois sair da frente delas, né? Aí o mercado acaba construindo um cenário para uma cidade ideal, para uma cidade bem-sucedida. Interessante, nesse processo do plano diretor, e muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Ele é construído a muitas mãos, né? Por um longo período de tempo. Não é por uma mão só do secretário de urbanismo, ou de um vereador, ou de um prefeito, mas ele é construído por várias mãos, né? Como que é esse processo até ele chegar a ser aprovado, né? Onde que ele começou, lá em Floripa? A Manu pode falar a experiência dela lá, o Rodrigo aqui em Itajaí. Quanto tempo levou? Quem participa dessa construção? E como que ele chega até o momento de ser aprovado, né? Como que acontece isso? Esse é um exercício bem, bem interessante, que eu acredito que nós aqui temos que estimular as pessoas a se envolverem, porque trata-se da nossa cidade e é o futuro de daqui a 10 anos. Imagina, onde tu vai empreender, onde tu vai ter uma empresa, onde tu vai morar, onde tua família vai morar. Depende de uma discussão hoje que está acontecendo no plano diretor. E às vezes tu não tem ideia do impacto disso, então tu não participa da discussão. Tu pode se envolver como cidadão diretamente. Lá em Floripa nós tínhamos, por exemplo, o processo de consulta pública, então qualquer cidadão poderia acessar o documento e dar sua sugestão, contribuição através de consulta pública, e eu mesma, como pessoa física mesmo, estando vereadora, fiz algumas contribuições, fiz 54 contribuições, das quais 15 foram contempladas. Não porque eu estou vereadora, não por causa da Manu, mas por causa da consulta 108 que eu enviei junto com a minha equipe. Então, eu tive a oportunidade de contribuir, assim como diversas outras pessoas dentro da cidade. Outra questão é participar da sua organização de bairro, né? Quanto que a gente não perde hoje em dia, principalmente por não estar pertencendo, olhando o teu bairro em conjunto, porque às vezes a tua ideia é uma, mas o teu vizinho já é outra. E tu tem que entrar num acordo com o teu vizinho. Se tu não consegue entrar num acordo com o teu vizinho, imagina com a cidade inteira, né? Então esse exercício de participar dos conselhos comunitários, das associações, porque essas são as estruturas que acabam fazendo parte do conselho da cidade, que é um órgão deliberativo que toda modificação do plano diretor vai passar o olhar desse órgão. Então, como fazer parte do conselho da cidade? Primeiro, integrando uma associação, alguma associação comunitária que vai fazer parte aí do conselho da cidade. E segundo, acompanhar as audiências, porque as audiências públicas são outro instrumento de participação popular que estão ali dando a chance de qualquer um se manifestar. Agora, o que é importante, né, Dante, né, Jefferson e secretário, vocês entenderem que não dá para manifestar só a sua opinião. Tem que ter uma base técnica, tem que dar uma lida no documento, tem que entender um mínimo do glossário, né? O que é adensamento, o que é verticalização, o que quer dizer zoneamento. Então, claro que traduzir isso para a sociedade é uma missão também do agente público, do agente legislador, que é muito importante. Vamos estabelecer aqui primeiro a base sobre o que nós estamos falando, porque, nossa, de repente vai ter um prédio de 20 andares do lado da minha casa. Não, porque se teu mapa, que tem um zoneamento ARP.4, ele não vai ter 20 andares, não tem como, porque não vai mudar aquilo, né? A não ser que a gente esteja falando, a gente tem que saber o que a gente está falando. Então, só a narrativa não basta, vamos trazer o debate para o chão e entender as possibilidades, né? Secretário, falando um pouco aqui do nosso atual, né, plano diretor que está em alteração, como é que se iniciou esse processo, quando se iniciou, né?
As pessoas acham que é rápido. O secretário acordou hoje e mandou o pessoal aí fazer um plano diretor. Né? Primeiro que não é o secretário que determina, né? É isso tudo sozinho, né? Como a Manu bem explicou, tem todo um colégio aí de pessoas que auxiliam, né? Como que está funcionando o nosso processo aqui em Itajaí? Exatamente, né? A legislação determina que a construção seja com participação popular, a tal democracia participativa, que às vezes é usurpada, às vezes, né, fica na mão de ativistas, de minorias organizadas, né, que acabam privilegiando interesses individuais do que coletivos, enfim, mas é o processo que a gente precisa seguir, até para garantir esse olhar da cidade de baixo para cima, que é importante, para não vir um planejador urbano arrogante, querer desenhar a cidade, achar que numa varinha mágica a cidade vai responder instantaneamente, e o mundo provou que não é assim que acontece. Então é importante a participação popular e o olhar das pessoas de baixo para cima. Eu sempre falo que a cidade é diferente para cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem experiências diferentes com a cidade e expectativas diferentes da cidade, né? E é nessa diversidade de diferenças que a cidade acontece. Nós começamos o processo, nós montamos um colégio de delegados, né? Acho que foi um pouquinho diferente lá de Florianópolis. Esse colégio de delegados, 60% é sociedade civil organizada, de diversas classes, sindicais de trabalhadores, sindicais patronais, associações comerciais, associações de moradores, enfim. E montado, isso foi feito uma audiência pública, né? Foi montado isso com 40% de membros do governo também, envolvendo diversos setores, né? Cidade é interdisciplinar, é isso. E a gente começou aí a fazer a consulta popular, um diagnóstico, nós fomos nas comunidades, fizemos 10 reuniões em diversos setores da cidade, ouvindo as dores principalmente, né, e as potencialidades que aquelas pessoas enxergavam na cidade. Num segundo momento, a gente voltou nesses 10 setores para entender, fazer as oficinas de prognóstico, para as pessoas dizerem o que elas imaginavam do futuro do seu bairro, enfim. Ao mesmo tempo, canal de comunicação online, espaço plano diretor físico na prefeitura, recebendo sugestões de pessoas físicas, de entidades da sociedade civil organizada, de associação de moradores, e capacitando o colégio de delegados para começar uma discussão que durou aí mais de 2 anos, né? Foi prejudicado um pouquinho por causa da pandemia, né, e a restrição de encontros presenciais, mas foi um trabalho depois com a sociedade civil organizada, né, representada no colégio de delegado, que foi muito intenso, e foi se construindo, nas diferenças foi se construindo consenso, né? Nós estamos agora no momento final de ouvir a população de novo, né? Estamos completando as 10 audiências públicas nos setores, né, para buscar aperfeiçoar alguma situação na minuta do projeto de lei que está praticamente pronta, ou até validar muitas situações, né, para fazer uma apresentação numa grande audiência pública envolvendo a cidade como um todo, né, finalizar o trabalho e passar o bastão lá para o Poder Legislativo fazer a sua parte. Nós temos participado, né, dessas audiências públicas aqui em Itajaí, e algumas coisas interessantes nos chamaram a atenção. A primeira delas é exatamente aquilo que a Manu falou. As pessoas vão lá, e às vezes até vereadores, sem terem lido o plano diretor, né? Elas chegam lá reclamando de que é complexo, que elas não conseguem entender, né? E elas nem leram, né? Vereadores com assessores, inclusive, e reclamando, assim, fazendo um coro da narrativa de que isso é muito difícil, isso é muito técnico, né? E deu vontade de falar assim, olha, mas é só olhar ali, tem a cor e aí tem a legenda ali, você já vai ter os quadros ali, isso já vai dar uma... Né? E as pessoas vão participar das audiências meio que para reclamar sem conhecerem, né? E a audiência se mostra no momento de que, na verdade, as pessoas tinham que conhecer o documento e trazer as dúvidas, trazer alguma ideia diferenciada, né? Vocês passaram por isso, né? Como vocês veem essa situação, né? De que muitas vezes vocês têm que dar um passinho para trás lá na audiência e explicar isso para as pessoas, né? Como vocês têm sentido isso? Lá em Floripa, o que aconteceu foi
que claro, o Estatuto da Cidade, ele nos manda fazer uma revisão no máximo em 10 anos. Então não é que não possa ser feita antes, e eu até prego que muitas vezes se tem um debate constante sobre o plano diretor, porque a cidade é muito dinâmica. As soluções, elas, por exemplo, um transporte por aplicativo mudou muito a realidade das cidades. Então já tem que ser considerado no debate. Agora, a gente está num processo que lá em 2014 tivemos essa instalação de um plano que meio que engessou a cidade. Em 2017 começou um projeto de lei chamado PLC 1715, que já formou oficinas temáticas com várias associações, justamente para trazer técnico conversando sobre plano diretor, sobre alguns termos. Então, assim, nós tivemos uma discussão que, se a gente considerar mesmo, a gente está desde 2017 discutindo essa revisão de hoje, sabe? Que ela veio com várias partes já discutidas daquela discussão que começou. Então, oficinas temáticas, eu até entendi que foi uma opção bacana, uma tentativa realmente do governo de trazer técnicos falando com a população. Mas, assim, falta muito ainda de linguagem pública para as pessoas. Isso eu entendo. Não é fácil, porque muitas vezes o técnico não tem essa habilidade, né? E também não é fácil ter bons técnicos, às vezes, dentro da prefeitura. É um quadro difícil de formar, né? Então, nós temos... É que nem todo mundo vai falar sobre a mesma coisa. Às vezes eu tenho técnicos muito bons ali para falar do código florestal da cidade no dia a dia, mas vai falar de plano diretor, que é planejamento, que é outra estrutura, outra visão de cidade, ele não tem a competência para aquilo, entende? Às vezes é legal mesmo assumir isso e vamos contratar um estudo, vamos contratar uma auditoria, vamos contratar um órgão externo para ajudar a mediar o debate. Então, isso também é bacana de fazer. Outra coisa que ajudou muito lá em Floripa a mediar um pouco o debate, deixar ele um pouco mais técnico, foi ter contratado um serviço externo para medir e acompanhar todas as audiências. Então, depois a gente tinha todos os dados do que foi trazido na audiência. Por exemplo, 54% de todos os tópicos levantados falavam sobre saneamento. Então, nas audiências, a gente teve um diagnóstico muito importante. Saneamento, depois regularização fundiária, são os principais problemas da cidade. A gente vai resolver isso com o plano diretor? Não. Mas isso pode estar considerado no debate e tem que ser prioridade número 1 depois da revisão, sabe? Então, acho que tem instrumentos mais técnicos para a gente trazer o debate, para a gente também dar uma segurança para a população, porque não é só dizer, o que tu tá falando eu entendo, mas não tem nada de técnico, então cala a boca, né? Sai do debate. Né? Eu também preciso tentar trazer esse cidadão para uma discussão mais equilibrada e mostrar para ele que não é bem por aí. Vai depender se eu concordo com o teu debate, né? Se eu não concordo, eu não gostei. Eu tenho que puxar pro lado que eu quero, né? Que essa questão até da minoria que tá aqui, talvez seja a mesma que tivesse nas audiências lá em Floripa, tá? Porque era incrível. 14 audiências e eram sempre as mesmas pessoas, que parecia que elas moravam em todos os bairros, né? Porque eram sempre as mesmas pessoas em todas as audiências, berrando as mesmas palavras de ordem. Então não dava nem para entender. Uns falavam ocupar e resistir, e outros falavam não cabe mais ninguém aqui. E assim, gente, vocês não são nem coerentes, não é nem a mesma coisa. Então, calma. Falando em não cabe mais ninguém aqui, Rodrigo, não cabe mais ninguém em Itajaí? Já, todo mundo que tinha para chegar já chegou? Não pode nem nascer ninguém mais aqui. Se a gente comparar as nossas densidades demográficas com as densidades dessas cidades que a gente ama visitar ou sonha visitar, a gente vai ver que a nossa densidade demográfica é muito baixa. Itajaí, Florianópolis, a região, o Brasil como um todo, né? Com algumas exceções, né? Nos grandes centros. Então, a cidade tem que acolher as pessoas, porque a cidade é feita de pessoas. As pessoas mais próximas têm um efeito que a gente chama que são os ganhos de aglomeração. Eu falei recentemente, né? O fluxo de conhecimento, de inovação, isso acontece mais rápido, né? E dá sustentabilidade econômica a tudo que acontece na cidade, né? Qual que é o grande bônus da cidade? É acesso. É na cidade que eu tenho acesso à educação, à universidade, ao lazer, ao restaurante, ao teatro, à cultura, enfim. E isso só se sustenta tendo, né, muita gente para consumir, né? E tem que entender que essas pessoas que acabam gerando economia, né, que atraem novos negócios, novos mercados de trabalho, e que a infraestrutura acompanha. É natural, né? Porque isso dá eficiência, inclusive, para o uso do solo, para a administração pública, porque considerando a cidade como a nossa sala coletiva, como o nosso espaço coletivo de todos, né? Todos nós estamos contribuindo para a manutenção, para a infraestrutura,
né? E isso tudo acaba sendo um ciclo virtuoso, né, da cidade. E eu falo algumas vezes também, se a cidade está ficando grande demais para você, procure uma menor. Não faltam... Né? A cidade traz alguns conflitos que são inerentes de cidades vibrantes, mas nessas cidades que tem conflito é que tem as oportunidades. A maioria das cidades, municípios, vilas são pacatas, então muitas pessoas podem escolher viver nessas cidades pacatas, elas não vão ter as mesmas oportunidades, não vão dar os mesmos acessos, mas aí é uma opção, uma escolha, como a Manu falou, de cada indivíduo, né? Eu não posso fazer a cidade se adaptar a minha visão de mundo pessoal, né? Eu tenho que pensar que a cidade é um ambiente coletivo, né? E ser mais tolerante às mudanças. Eu acho que é por aí que a gente deve ter essa reflexão. Em nossas audiências públicas aqui, Lamin, a gente tem... me chamou muita atenção uma parte da tua apresentação onde você fala dos loteamentos, né? Que ficaram proibidos em Itajaí, né? E esses loteamentos acabaram indo para as cidades vizinhas, né? E as pessoas compraram os seus lotes lá, porque são os valores que conseguem pagar, só que elas continuam trabalhando aqui em Itajaí. Então, acaba trazendo todo um movimento aí para o trânsito e tal, para aquela região que não está preparada para aquilo ali, né? Por algo que, quem sabe, não foi feito anteriormente, né? Independente de quem seja. Então, o plano diretor passa por essa importância de organizar, de definir, né? Para que a cidade possa se desenvolver de uma forma melhor. Itajaí, 260 mil habitantes no último censo, né, aproximadamente. Esperava-se 200. Então, olha só o quanto que a nossa cidade está crescendo e a gente realmente tem que planejar. Nessas audiências públicas que tem tido aqui em Itajaí já há 2 anos, 3 anos? Isso, 4 anos. 4 anos. Trabalho. Lá em 2017 foi aprovado agora, né? Quanto que vocês acham tem que se ter todos os processos, tem que existir, a comunidade tem que participar, as entidades têm que participar, mas não é muito tempo. Claro, a burocracia que faz que isso ocorra, né? Mas vocês acham que isso poderia de alguma forma acontecer mais rápido, porque daqui a pouco vai ter que começar outro processo, né? Uhum. Algo que possa ser feito ou não. Infelizmente a legislação é essa e não vai mudar. Não, esse processo de construção participativa ele tem que ser revisto, né? Ele não funciona, ele não funcionou em nenhuma cidade, né? Então, e hoje nós temos muitos meios de tecnologia para chegar nas pessoas, mas ainda a gente está amarrado nos meios tradicionais, né? Porque também todos os outros burocratas dos órgãos de fiscalização também buscam esse caminho. A grande maioria das pessoas, a gente chama que a maioria silenciosa, acaba não participando, porque a vida é muito dinâmica, né? E esses processos normalmente são usurpados por minorias organizadas. E se essa decisão prevalecer no plano diretor, né, a gente já tem um grande problema, porque a gente não está atendendo a vontade da maioria, e sim de uma minoria que se organizou. Essas minorias defendem muito o meio ambiente, mas não, é o meio ambiente, porque elas se preocupam com o seu quintal apenas, o seu quintal. Vamos falar de Itajaí, né? O próprio ativismo na Praia Brava não enxerga um morro do outro lado do Oswaldo Reis, muito menos o Brilhante, o Campestre, o que está acontecendo lá, aonde nós temos mesmo as nossas riquezas naturais, ecológicas, as funções. O foco está muito ali na Restinga, né? Na praia. Exatamente. E muitas vezes nós temos também uma manifestação organizada do que nós chamamos de elites urbanas que querem manter privilégio, e querem morar no estilo de vida semi-rural no ambiente urbano. Ou seja, ter acesso a tudo que a cidade oferece, porém não quer no lado da sua casa, às vezes, uma atividade comercial, às vezes um restaurante, porque aquilo, uma escola, uma creche, enfim. Então quer empurrar isso para os outros bairros, aonde está a maioria das pessoas, né? E que acabam recebendo, às vezes, né, um pouco mais do ônus da urbanização, sem sequer participar do processo, né? Então tem que ser revisto a maneira. A legislação tem que ser mais flexível para acompanhar a dinâmica da cidade, que às vezes acontece uma pandemia, muda tudo, e muda hábitos, e é imprevisível, né? O comportamento humano é imprevisível, né? Os padrões de comportamento às vezes evoluem, e eu acho que tanto o processo
engessado de plano diretor, de ser construído, revisado, ele tem que ter gatilhos para evoluir ano a ano. E o participativo tem que ser revisto, porque da maneira que está, o Estado, a cidade fica refém de grupos de minorias organizadas que berram muito alto. A gente vê que em Itajaí, bairros, acho que a gente participou agora de uma recente, os bairros mais populosos de Itajaí, não tinha 20 pessoas na audiência, né? Então, são as mesmas pessoas que reclamam, com razão muitas vezes, das suas demandas, dos seus problemas, né? Mas, como você falou, essa participação não está sendo efetiva, não está acontecendo, né? E são as mesmas pessoas que amanhã vão bater lá na porta da prefeitura, tal, né, dos vereadores, e cobrando as situações que não foram vistas, né? E por mais que desculpa cortar, que esses momentos sejam consultivos, né? No final, quando esses embates acabam indo para o judiciário, né, eles muitas vezes se tornam deliberativos, né, e a cidade, a maioria, paga um preço caro por não ter participado do processo. Isso, só ia colaborar que, na verdade, a própria legislação dificulta muito o processo, né? Então é isso que o Rodrigo está falando, ela obriga uma participação popular que não é criteriosa nem técnica, né? Então, se tá participando só a minoria de servidor público que pode estar às 4 da tarde dentro da Câmara, não é a maioria. Certo? Não é nem a maioria que contribui mais com os impostos da cidade que vão ser utilizados. Mas tem esse perfil e tem também como a gente monta a legislação, né? Hoje, matéria codificada, como plano diretor, ela envolve uma maioria do quórum para votação, então tem que ser muito habilidoso, é uma discussão muito desgastante politicamente. Nenhuma gestão, se pudesse, discutiria o plano diretor, porque todo mundo vai ser atacado de todo jeito, ninguém vai agradar todo mundo com o plano diretor, sabe? Então, se a gestão pudesse escolher, nossa, graças a Deus, não caiu aqui os 10 anos de revisão. Não é bom pra voto, essa brincadeira não é bom pra voto. Não é bom pra ninguém, é bom pra vereador que quer se prevalecer num discurso de narrativa. Não, isso não existe, meu vereador? bairro, Não, isso não existe. Itajaí, isso não existe, né, secretário? Não. É bom para vereador que quer fazer o seu filme com o bairro, mas se for para uma discussão mais técnica, é muito difícil e muito desgastante. Então, se o legislativo e o executivo puderem escolher, eles não discutem plano diretor. O que é péssimo para a cidade e péssimo para as pessoas, porque a gente deixa uma cidade engessada, e uma cidade engessada ela morre por inanição, né? Nós não vamos conseguir empreender, nós não vamos conseguir dar fôlego para ela no respiro, então a gente está condenando essa cidade que deve ter crescido justamente pelas oportunidades que ela oferece, né? Porque uma cidade ela é escolhida por seus diferenciais competitivos, que geralmente envolve aí uma série de características naturais maravilhosas, recursos naturais e capital humano qualificado. Então, muito em breve tu perde um e outro. E depois desse processo todo, né, Manu? Desse tempo todo, desse desgaste todo, aí chega lá na Câmara dos Vereadores e acontece um milagre de uma transformação nessa discussão toda. Conta como foi lá em Floripa, o que vocês pegaram lá. Então, eu tenho que contar a Floripa em dois momentos. Em 2014, né, aconteceu essa revisão da 482, que foi um processo amplamente discutido, passou por tudo, toda uma discussão muito amadurecida, e utopicamente a 482 ela é bonita no papel. O problema é que quando chegou na Câmara, cada um tinha o seu pitaco para dar, que não foi construído em audiência pública, que não foi trazido numa mesa e foram feitas 600 emendas de vereador. 600 emendas. E 300 foram aprovadas. Vocês acham que eles leram as 300 emendas? Vocês acham? Não foi. E assim, eu não tenho o menor pudor de falar sobre isso, porque eu entrei na política para mudar esse contexto. Então, quando trouxemos aí a revisão, foi muito comentado, nossa, não pode nem chegar na Câmara, porque na Câmara vai transformar, ninguém pode... Mas assim, uma questão é discutir o projeto, outra é trazer emendas desqualificadas que não passaram de nenhuma forma técnica. Nós trouxemos 45 emendas, muitas delas corretivas, muitas delas que aprimoravam o projeto. Tenho que dizer aqui, uma parte delas também era minha, de sugestão, e assim, no final do processo de votação dessa atual revisão lá em Floripa, optou-se por aprovar 100 emendas.
Foi ruim, porque deixamos de corrigir um monte de coisa nesse processo que vai ter que vir por decreto, por lei, mas também foi bom, porque essa revisão, ela inclusive facilitou uma parte da legislação, que é justamente permitir que instrumentos urbanos que são mais técnicos e são do executivo, possam vir em projeto de lei ordinário, ou seja, só precisa de, em vez dos 16 votos que tu precisava, 12 já cumprem, então fica mais fácil a votação, e também a questão de decretos, sabe, o que é extremamente técnico, como eu vou fazer um estudo de impacto, é do técnico decidir, se for levar para a Câmara vai virar bagunça, sabe, levar instrumento técnico para ser discutido de forma democrática, mas o democrático não tem embasamento algum, também não é bacana, né? Cria uma narrativa que é falsa. Então, acho que tem instrumentos ali dentro do plano diretor que a gente tem que tirar do plano diretor. E eu fiquei feliz que a revisão conseguiu avançar um pouco nisso. Aqui em Itajaí nós temos uma minoria, né, muito engajada em alguns setores da cidade, né, Rodrigo? Praia Brava, Cabeçuda, Sessacada, né? Mas comparando com Florianópolis, né, que é uma cidade muito parecida com Itajaí, né, são as duas cidades que mais crescem no estado, né, nesse porte de cidade. Duas cidades litorâneas, enfim, que atraem muita oportunidade. Mas lá teve uma mobilização bem diferente daquilo que a gente está passando aqui. Ainda bem. Porque conta para nós, mano, o que aconteceu naquela última audiência lá, né? Era uma audiência para encerrar a discussão e não houve uma discussão, né? O que houve lá? Na verdade, é o que eu estava comentando, as audiências públicas foram dominadas por grupos que pareciam morar em todos os bairros, né? Porque era o mesmo grupo que estava na Lagoa do, né, no Campeche, do sul da ilha, que estava no norte também, que, tava sempre aquele mesmo grupo falando a mesma coisa, que não era nem técnico, era uma narrativa. E aí, quando chegamos na última audiência, que era meio que para finalizar, a 15ª, né? Onde nós íamos fazer a leitura final do projeto, tínhamos 70 inscritos que foram inscritos com antecedência. E aí, naquela ocasião, o presidente acabou passando o bastão para que eu presidisse a reunião, né? A audiência. Estrategicamente, será que ele sabia? Não sei dos motivos, mas no final era eu que estava presidindo. E aí eu estava lá naquela presidência e o pessoal sabia que eu era muito envolvida, né? Então eu não ia abrir mão. Mandei iniciar a gravação lá na Assembleia. Tínhamos tranquilamente aí umas 300, poucas, até mais pessoas. E aí 70 inscritos. Chamei o primeiro inscrito, e quando ele terminou de se manifestar em 3 minutos de manifestação, desceu uma turba de pessoas, né? Muitos bonés e camisetas de MST e de movimentos ativistas, e começaram a estender cartazes e começaram a gritar palavras de ordem. E aí eu, como estava presidindo a sessão, falei, eu vou declarar interrompida a sessão para que vocês façam sua manifestação, é um espaço legítimo, mas vou convidar os senhores a deixar o espaço de 10 minutos e depois vamos retomar a sessão, né? Porque essa é a última audiência a ser cumprida. Obviamente vieram para trás de mim, começaram, berrava atrás, berrava na frente, não tinha condição de falar. Falei que daria mais 10 minutos, convidei as pessoas a se sentarem. Depois de 20 minutos de audiência gravada com todo aquele berreiro, eu declarei encerrada a audiência por falta de condição de continuidade, mas considero cumprida. Porque foi cumprida. Nós fizemos todo o processo, sabe? Quem não deixou as pessoas falarem foram as minorias organizadas. Então é importante a gente também colocar aqui que eles não respeitaram o processo democrático, mas nós respeitamos o processo e declaramos encerrada e cumprida aquela audiência e depois fomos para a votação, muito tranquilamente. Rodrigo, aqui em Itajaí, cara, como é que tu vê essa participação, né, popular nas audiências públicas? Você acha que realmente o pessoal vai lá com vontade de construir, pensando na cidade como um todo, né? Que acho que esse é o objetivo do plano diretor, né? Tem que pensar não no meu quintal, mas na cidade como um todo, né? Você acha que as pessoas acabam participando com esse engajamento como deveriam? Tem diversos perfis. Tem pessoas que vão, né, de maneira propositiva, mas vocês acompanharam algumas audiências que algumas pessoas vão com esse espírito reativo, destrutivo. Eles questionam a participação e no momento que eles têm a oportunidade de participar, de participar de forma propositiva, né, eles usam, né, o seu momento para destruir, para acusar, para querer anular o processo, né,
Eu acho que o objetivo é estagnar, é fazer as coisas não andar. E isso acaba prejudicando, né, a maioria dos cidadãos que vão na audiência, às vezes com outro propósito, né, e acaba até se desmotivando. Tem gente que abandona porque, né, baixa o nível, né, a questão de respeito mesmo, né, e contamina o processo. Nós temos as pessoas que vão, às vezes, sem saber muito bem o que estão fazendo lá, né, que às vezes estão com problema pessoal, às vezes o buraco da sua rua, a oferta d'água, assim, mas a gente, principalmente engajando as pessoas que trabalham no meio, né, arquitetos, urbanistas, né, que conhecem a estrutura, que estão do outro lado do balcão e sabe muito, muito bem como muitas vezes o Estado acaba atrapalhando, né, quem está do outro lado, empreendendo, crescendo, construindo. A gente consegue equilibrar esse debate. E se nós tivéssemos um pouco mais de participação ainda, né, nesse processo, seria melhor. Mas, com raras exceções desrespeitosas e destrutivas, eu considero ainda o processo bem construído aqui na cidade de Itajaí. Rodrigo, como está participando, né, acompanhando e realizando todo o processo, você está vendo Itajaí de uma forma bem completa, né, toda a nossa região, né? Qual que você acha que vai ser o maior desafio de Itajaí, né, nos próximos anos nessa questão urbanística? A gente tem que pensar a cidade, né? A gente tem que pular a escala do município, né? A cidade, na verdade, ela é maior do que o município. A cidade não tem limite, é o espaço construído a partir da vontade das pessoas que vai se emendando, né? Hoje, a concentração urbana de Itajaí é a segunda maior do estado, só perde para Florianópolis. E para evitar aqueles problemas que às vezes o plano diretor do município quer restringir, às vezes a expansão urbana no local, está com certo receio, mas essa expansão acontece no limite do município, né? E os problemas de mobilidade e de acesso aos serviços sociais, eles acabam sendo compartilhados. A gente tem que pensar a cidade de forma regional. Eu acho que aí, através até do governo do estado, eu acho que uma estrutura administrativa, já pensando na região metropolitana, lá em Florianópolis teve isso um tempo atrás, mas eu acho que está meio perdido, então a gente precisa disso para Itajaí, para pensar em Itajaí junto com o Navegante, Balneário Camboriú, para a gente conseguir implantar um estudo grandioso que nós temos da mobilidade urbana regional, por exemplo, pensar a cidade, né, como essa integração, essa união de municípios, é o desafio que eu acredito que é para os próximos anos, né? Esse instrumento do plano diretor, que às vezes é utilizado como instrumento de intolerância, de segregação social, né? E a gente tem movimentos muito, muito claros aqui em Itajaí, por exemplo, Balneário Camboriú, o acesso à moradia é muito caro, então os mais pobres foram obrigados a morar em Camboriú e gera todo um problema de mobilidade diária, de acesso ao mercado de trabalho. Itajaí acontecendo isso com Ilhota agora. E eu acho que aqui a Manu pode falar muito bem, porque Florianópolis, a grande mancha cinza de Florianópolis, ela é resultado também de políticas urbanas mal aplicadas, né? Até antes da Manu falar, a gente vai caminhando pro nosso final aqui do nosso podcast, mas tu falasse uma coisa que a semana até algum empresário conversando comigo falou, que ele tem uma dificuldade hoje de contratar funcionário, porque a moradia mais que a pessoa consegue comprar tá ficando muito pro interior, pro outro lado da cidade, e tá difícil para ele conseguir gente para trabalhar, né? Então, a importância que realmente, como falou, não pode olhar só, né, pro meu mundo, né? Eu tenho que olhar pro todo, né, pro completo, né? E lá em Floripa, Manu? Eu brinco que quem estava lá militando contra o plano diretor, que muitas vezes se relaciona num viés, às vezes mais à esquerda, né, de uma narrativa ambiental, mas, cara, a esquerda às vezes também quer tomar conta das minorias, mas olha só, gente, vocês estão jogando os mais vulneráveis para fora da ilha, literalmente. Porque, assim, hoje não tem. O metro quadrado de Florianópolis é um dos mais caros do Brasil. Mas será que eles estão pensando nas pessoas?
Porque teoricamente é a esquerda que cuida disso, né? Mas é a esquerda que mantém as escolas fechadas numa pandemia, a esquerda que luta para não construir mais na cidade. Eu acho engraçado como eles cuidam das minorias. Deve ser para conseguir um desconto no carro popular depois. Mas vamos passar adiante e vamos falar só de plano diretor, que essa galera ali já demonstra... Esse é um assunto para outro podcast. Ali já demonstra muito do que eles não fazem, né? A Manu peitou um sindicalista lá, cara. Porque, olha, essa mulher é brava. Eu gosto de falar verdades. E, na verdade, a gente consegue destruir muito da narrativa. Porque tá ali, tá visível, sabe? Agora, o que eu ia falar... Até me perdi agora, gente. O Rodrigo tava falando da segregação, né? Da mancha cinza lá em Exato. Uma das questões que nós conseguimos melhorar com o plano diretor é que nós tínhamos grandes espaços dentro da cidade, as AUEs, que eram áreas de urbanização especial, que já estavam comprados por grandes empresários. Então o pessoal tinha muito medo porque elas estavam reservadas para o crescimento da cidade. Dos avanços da revisão foi dizer que essas áreas agora tem potencial construtivo definido, né? 45% delas têm área construível e desses 45, 15 serão de habitação de interesse social. Isso é fundamental, porque essas áreas estão em grandes espaços da cidade, que estão muito próximos de centros de centralidades, né? A gente tem um espaço no norte, um espaço no sul, poxa, que já causa um trânsito grande, né? E o problema desse pessoal é justamente não ter onde morar. Imagina uma pessoa aqui, a gente tem um movimento pendular da ilha de Florianópolis, de carros atravessando a nossa ponte, de mais ou menos 120 a 150 mil carros diário. Só o movimento que desce do norte da ilha para o centro para vir trabalhar, que é uma das áreas mais baratas, é de mais ou menos 60 mil pessoas dia. Então, assim, claramente nós temos uma cidade se deslocando por uma via todos os dias, não tem como dar certo. Então, eu preciso criar mais possibilidades de moradia e de trabalho em cada bairro. A gente precisa respeitar centralidades para diminuir a mobilidade. Por isso que era tão importante falar de revisão de plano diretor, sabe? Entre outras várias soluções que nós temos para pensar, né? Eu estou com um projeto agora que deve vir daqui a pouco, que é o do Retrofit, que é justamente de repensar o centro da cidade. Todas as capitais do Brasil e cidades que são mais antigas, talvez seja um problema futuro, ou já é um problema aqui em Itajaí, as cidades começam pelo centro. Seu centro histórico, e geralmente o centro vai sendo abandonado, porque começa o centro com uma característica bem comercial, e aí às 7 da noite, e no sábado, meio-dia até domingo, morreu, né? E aí o que a gente tem? Insegurança, pessoas em situação de rua, é uma constante em várias cidades do Brasil. E o que a gente precisa fazer para mudar isso? Mudar a característica, né? Poder facilitar tanto o uso daquele prédio ocioso, que pode ser até residencial, veja só. Que ousadia, né? Usar um prédio que já está ali construído para outras coisas, para ele ser útil, né? E ainda preservar a fachada e a característica da história da cidade. Então, tem projetos que parecem tão óbvios, mas que a própria burocracia impede que a gente deixe a cidade viva, segura e seja para as pessoas de fato, né? Bom, galera, a gente vai chegando ao final. Queríamos muito agradecer vocês dois pela presença. A gente pôde conhecer um pouquinho hoje, né, sobre o que é plano diretor. Muito legal. Muito rápido, a gente com certeza tem assunto aí para ir muito mais, né? Mas agradecer mais uma vez, né, por vocês nos darem essa oportunidade e participarem e deixar um pouquinho aí do que é o plano diretor, um pouquinho de vocês também, porque não, que o que vocês pensam é o que vocês são, né? E para que as pessoas também conheçam. Vou fazer uma última pergunta e deixar o espaço para vocês também se despedirem aí da nossa amada Itajaí. Quando vocês estão participando na vida pública, seja como secretário, como vereador, vocês estão se doando, né, para a população. E com certeza querendo deixar algo para a sua cidade, né? Porque a gente vai passar, né? Nós vamos passar, a cidade vai ficar aí e o que vocês estão fazendo vão ficar, né? Então, queria deixar uma perguntinha para vocês e também já podem aí se despedir do nosso público. O que o Rodrigo quer deixar para Itajaí, né? O que a Manu quer deixar para Floripa através dos seus trabalhos? Bom, como urbanista, né, na função de secretário, né, a nossa missão é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Fazer com que a cidade seja atrativa para que as pessoas escolham, né, morar e empreender na cidade. A gente fala muito da retenção, né, que as pessoas permaneçam, que a cidade dê condições das pessoas permanecerem e as futuras gerações, né? Então, hoje, eu quero deixar a minha filha, que vai fazer 4 anos, que ela possa ter a oportunidade de escolher Itajaí porque tem um mercado de trabalho,
porque vai ter acesso à moradia e a gente está deixando muito consolidado, né, principalmente essa estratégia de reabilitação da área central, né? Eu sempre falo que a geografia aqui em Itajaí ela fez bem, né? A geografia dos limites que os morros nos deram e da presença da BR-101, ela deixou uma escala de cidade interessante e que dá para crescer muito, dá para duplicar, triplicar, sem dúvida, da BR-101 para cá. E a gente está também deixando esse legado de infraestrutura, de melhoria na mobilidade, porque a gente está trabalhando lá no início da sustentabilidade do caminhar, do andar de bicicleta e o transporte coletivo, que vai iniciar uma nova era a partir de outubro, e que isso vai possibilitar maiores interações entre pessoas, né? E que todo aquele fluxo de conhecimento, de economia, de cultura, enfim, do que a cidade oferece, possa ser acelerado e nós temos uma Itajaí ainda mais bem-sucedida, né? Que trilhe sempre o caminho da prosperidade. Legal. Gente, eu tenho tanta coisa que eu quero deixar, e não só em Floripa, né, mas Floripa é a minha cidade e com certeza eu sempre falo, eu quero uma Floripa para as pessoas, porque o que tem de melhor numa cidade são as pessoas. Eu sou de lá, meus avós são de lá, então uma Floripa acessível, porque não é justo, né, eu sou filha de um cadeirante que por 25 anos não andou na própria cidade. Eu sei que hoje a gente tem uma população que está envelhecendo, nosso censo já mostrou isso, a pirâmide está se invertendo. Nós precisamos pensar numa cidade que não sepulte as pessoas dentro da própria casa, por falta de acessibilidade. Eu quero um governo que se meta menos na vida das pessoas, porque ele tem que ter uma prioridade, que é da infraestrutura. A gente tem uma cidade muito declivosa, então as pessoas que hoje estão morando nos morros e nas encostas, elas estão paradas a partir dos 70 anos dentro da casa delas. Elas não vão mais aproveitar a vida, né? Numa expectativa de vida que está cada vez mais longa, a gente não vai dar isso para elas como cidade. É um absurdo a gente ignorar que infraestrutura é uma agenda primária e ficar se preocupando com detalhes que o governo não deveria estar se metendo. E eu quero, sim, uma Floripa que tenha 100% de saneamento, que é o mínimo que uma cidade com vocação turística e com IDH altíssimo merece dar para suas pessoas. Isso tem que ser uma prioridade. Então, nesse meu mandato, que eu pretendo ainda estender mais um pouquinho, que eu estou buscando uma reeleição, sim, em 2024, eu quero promover esses debates tão necessários, porque eu quero envelhecer na minha cidade, e eu quero uma Floripa que atenda às pessoas de fato. E aí vou deixar aqui para quem quiser se unir a esse debate, se unir nessa discussão, que eu acredito numa política feita de pessoas para pessoas, que me siga lá, né, Manu Vieira SC, lá no Instagram. Eu adoro receber contribuições, críticas, sugestões, porque a política pública é assim que se desenha, avaliando, podando, revisando, refazendo. Não tem ideia de um legislador que não possa ser melhorada de forma técnica com a construção de todos. Muito obrigada pelo espaço. Legal, nós agradecemos, né, esse papo que foi tão interessante. Esse papo foi muito bom. Parabéns a ambos pelo trabalho que vocês desenvolvem, tanto o Rodrigo na secretaria, lá a Manu lá na Câmara de Floripa. O trabalho de vocês é sensacional, a gente acompanha e vê como vocês realmente estão engajados para fazer um trabalho, né, pela cidade que vocês estão trabalhando, né? Então, agradecer também ao seu Francisco, que nos cedeu aqui essa bela casa, essa bela vista, um café. Esse café, patrocinado pelo seu Francisco, muito obrigado. Vamos ter que voltar outro dia agora, porque da forma que ele nos recebeu aqui foi muito bom. E a você que nos ouviu, nos assistiu, nos acompanhou, não esqueça, dá moral para nós aí, curte, compartilha, dá o like e ativa o sininho e nos ajuda aí a contar um pouco mais da história de Itajaí. E até a próxima. Até.